continuidade aos nossos estudos, né? Estamos estudando MRV ainda, só que agora vamos estudar um caso particular do MRV, que é a queda livre, né? A queda livre é um movimento com aceleração constante, portanto estamos ainda falando de MRV, beleza? Segue na tela, espero que vocês tenham uma ótima semana, tá? Não deixe de estudar, meu querido, mas vamos lá, me segue, tô na tela. Então, galerinha, vamos lá, vamos dar continuidade para as nossas aulas, não é isso? Falando hoje de um conteúdo novo aí, né? Queda livre e lançamento vertical, aula gravada de 22 a 26 de junho, professor Matheus. Galerinha, a aula de hoje, acabei de dizer, queda livre e lançamento vertical. Lembrando aqui, ó, isso aqui vai ser quase que uma extensão, não é, do estudo de MRUV, porque isso aqui está completamente relacionado ao estudo do movimento com aceleração constante. Olá, galerinha. Queda livre, quando eu falo queda livre, estou indicando para você que não há resistência, tá? Não há resistência, por exemplo, do ar. É sem atrito, professor, com ar, é sem resistência do ar, é sem esse negócio, é como se ele estivesse caindo no vácuo, imagine só, beleza? Numa região sem nenhum tipo de atrito, sem nenhum tipo de resistência. E a queda livre, né? E o lançamento vertical, portanto, nos dois não haverá essa resistência para o nosso estudo aqui. Professor, mas na realidade, se um corpo, por exemplo, um paraquedista pulando, né, durante a queda dele tem resistência, por que eu vou estudar sem resistência? Bom, galera, a gente faz isso na física muito, né, mas muito mesmo. Isso para facilitar o nosso estudo. Então, assim, primeiro a gente estuda sem atrito, primeiro a gente estuda sem resistência, primeiro a gente estuda no vácuo, primeiro a gente faz as situações ideais, a gente idealiza uma situação para que ela fique mais simples, a gente estuda a situação mais simples para então, né, investigar aquela situação que é mais complexa, e aí a gente vai colocando essas variáveis, aí coloca o atrito, aí tira, né, e coloca a resistência do ar, coloca o arrasto, coloca isso, coloca aquilo, vai deixando a situação mais complexa, né? Então, vamos começar, é claro, sempre daquelas situações mais simples, beleza? Tipo movimento. Começamos com movimento com velocidade constante, nem tinha aceleração. Aí a gente foi lá e colocou a aceleração. Então, vai ser mais ou menos aí, né? Por aí que a gente vai caminhando na física. Da situação mais simples para situações mais complexas. Mas olha lá, tem uma diferença quando a gente fala de queda livre e lançamento vertical, né? Tem uma diferença, porque quando eu falo queda livre, é um corpo que não foi arremessado, é um corpo que não foi lançado, ele simplesmente cai, ele foi abandonado, né? E aí eu coloquei uma figurinha que representa o abandono. Não é bem o abandono que eu gostaria de dizer, mas isso aqui vai te lembrar o abandono. Professor, mas quando você diz abandonar, em qual sentido? Bom, imagina uma bolinha, estou segurando uma bolinha e eu simplesmente abro minha mão. O que acontece? A bolinha cai. Eu digo nessa situação que eu abandonei a bolinha. Abandonar é simplesmente largar, soltar a bolinha, beleza? Então, soltou a bolinha quer dizer que você abandonou. Professor, mas eu poderia lançar? Poderia arremessar. Poderia sim. Se você lançar, se você arremessar, aí a situação é um pouquinho diferente do passado. Por quê? Quando eu simplesmente abandono, abro a mão, a bolinha ela começa a cair com uma velocidade inicial igual a zero. Então ela começa a cair de onde? Ela começa a cair do repouso, né? Ela parte, portanto, do repouso. Quando você lança, arremessa, aí é diferente. Porque quando você lança ou arremessa, você está imprimindo uma velocidade na bolinha. Você está cedendo uma velocidade inicial. Então ela não vai cair a partir do repouso. Porque a partir do momento que você soltou a bolinha, ela já estava em movimento junto com a sua mão, né? Ela estava sendo carregada pela sua mão e aí quando você soltou ela já tinha uma velocidade inicial. Portanto, a velocidade inicial aqui ela é diferente de zero, galerinha. Eu sei que o cara tá fazendo uma careta, né? Imagina a baita da força que ele não tá fazendo para a carinha dele ficar tão bonitinha assim. Pois é.
Então quer dizer que a velocidade ela vai ser diferente de zero no lançamento. Vai ser igual a zero no abandono. Mas isso é só a velocidade no início, né? Beleza? Só no início. Então quero que você lembre essas duas diferenças entre abandonar um corpo e lançar um corpo, quando a gente está falando da queda livre e do lançamento vertical, beleza? Então, olha lá. Dando continuidade para esse raciocínio, vamos estudar o movimento vertical, galerinha. O que a gente sabe? Que a gente vai estudar um movimento sem resistência, ou um movimento sem atrito, sem a resistência do ar, um movimento mais simples, né? Então, nós devemos desconsiderar, né, os efeitos da resistência, beleza? É como se estivesse no vácuo, né? É como se estivesse no vácuo. Beleza? E muitos livros, né? Muitas pessoas acabam abordando esse conteúdo como sendo queda livre ou lançamento vertical no vácuo, beleza? Eles colocam o vácuo para indicar que não há resistência ou qualquer coisa desse tipo, porque não vai ter ar. Bom, se não tem resistência, quer dizer que a aceleração de queda vai ser constante. Então, quando nós dizemos que não tem resistência, vou colocar aqui, ó. O que isso quer dizer, professor? O que sem resistência quer dizer? Sem resistência quer dizer o seguinte, que a aceleração vai ser uma aceleração constante, a aceleração de queda, né? Vai ser uma aceleração constante. Garinha, a aceleração responsável por fazer os corpos caírem na direção da superfície terrestre, né? No sentido da superfície terrestre, é a aceleração que nós chamamos de gravitacional. É o G. Então, esse G recebe o nome. O G recebe o nome de aceleração gravitacional. Ele é o responsável, não, ou melhor, ela é a responsável por fazer os objetos caírem. Então, aceleração gravitacional, beleza? Vamos estudar bastante esse Gzinho aí. Essa aceleração gravitacional, ela tem um valor. Ela tem um valor de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Algumas questões vão dizer, ó, a aceleração da gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Outras questões vão dizer, ó, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, galerinha, o que manda é o comando da questão. Se falou que vale 10, vale 10. Se falou que vale 9,8, vale 9,8. Simples assim. O que importa é que o G indica a aceleração gravitacional, a aceleração da gravidade, que vai fazer com que os corpos caiam, né, no sentido da superfície terrestre, beleza? Então, essa seria a ideia da aceleração gravitacional, tá? Então, quer dizer que ela tem um valor, e o valor é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Galerinha, ela é constante, essa aceleração ela é constante quando nós estamos considerando os corpos nas proximidades da superfície terrestre, tá? Nas proximidades da superfície terrestre é que ela vai valer 10 aproximadamente, tá? Porque se você se afastar muito da superfície da Terra, se você ficar muito distante, esse valor teoricamente deveria alterar, deveria diminuir. Quanto mais distante da Terra, menor o campo gravitacional, né? Menor a aceleração gravitacional. Então, esse valor é considerando que esse corpo se encontra nas proximidades da superfície terrestre. E se estiver nas proximidades, vamos considerar constante. Portanto, para o nosso estudo de movimento vertical, para o nosso estudo de queda livre, vamos considerar que isso é constante, beleza? Lembre-se, portanto, dessa informação. Sabemos até o momento que todo movimento que ocorre com aceleração constante, meus queridos, é um movimento uniformemente variado. E que sua trajetória, se sua trajetória for retilínea, então vai ser o famoso MRUV. Galinha, se eu solto um corpo, ele não cai em linha reta? Cai. Se eu lanço um corpo verticalmente para cima, ele vai subir e descer em linha reta. Então, a trajetória é retilínea. A aceleração é constante. Ah, professor, então ele vai realizar um MRUV? Certamente. Quer dizer que o movimento
vertical aqui, que eu estou estudando, de queda livre, de lançamento, é um MRUV, beleza? Então vamos anotar isso, né? Quer dizer que isso se trata de um MRUV, né? Então, estamos diante de um MRUV. Professor, por que isso é importante, esse negócio de ser um MRV é importante? Clarinha, é importante porque lá no MRV nós temos 3 equações e aquelas 3 equações poderão ser aplicadas nesse caso aqui. Então elas devem ser aplicadas no estudo do movimento vertical, tá? Seja para a queda livre ou para o lançamento. Lembra que na queda livre estamos falando do abandono, do lançamento nós estamos falando do arremesso, né? De ser lançado, de não ter velocidade inicial zero, lembra? Então, aquele detalhezinho que eu falei logo no início. Ah, professor, então como eu tinha 3 equações lá na MRV, eu posso usar essas equações aqui? Pode, você pode e deve utilizá-las nas questões para resolver, né, qualquer questão relacionada ao movimento vertical. Você deve usar essas equações. E quais eram essas equações mesmo, galerinha? Bom, tínhamos a função horária da velocidade. Não era assim? Só que a aceleração agora não é o g, aceleração da gravidade. Então pronto, só mudou isso. No lugar de chamar de A, chama de g, tá? E tínhamos a função horária da posição, não tinha? Que era bem assim. O que mudou, professor? Bota o g. Onde tinha A, vira g. É isso, galera. Basicamente isso, tá? Tem gente que vai além, que no lugar de usar o S de posição, gosta de usar H de altura. Mas tanto faz, meu querido. A aplicação, ela é a mesma, tá? Então, tanto faz. E, por fim, nós tínhamos Torricelli. Torricelli era essa equaçãozinha aqui, se você se lembra bem. Não é isso? No lugar do A, nós vamos botar o G. Então, perceba que em todas elas eu substituí a aceleração A pelo G, porque continua sendo aceleração. Só que a aceleração da gravidade, ela sempre vai valer 10. Só nesse lugar aqui do G, então eu posso colocar 10? Pode, se você quiser, pode colocar 10, porque ela vai ser, né, constante. Pode ser que uma questão ou outra diga que vale 6, que vale 3, porque pode ser que ele esteja tratando da Lua, né? Ah, um corpo caindo na Lua, aí considere a aceleração da gravidade na Lua igual a 3. Aí beleza, você vai lá e considera igual a 3. Ah, o corpo está em Saturno, está em Júpiter, considere a aceleração. Então, ó, você tem que usar a aceleração da gravidade que a questão der, que a questão fornecer, tá? Então, lembrando que esse 10 metros por segundo ao quadrado é porque nós estamos, né, tratando da Terra. Então, nas proximidades da superfície da Terra, deixa eu colocar aqui essa informação, né, para você não achar que é em qualquer lugar, não. Não é em qualquer lugar que vale 10. Então, estamos tratando nas proximidades da superfície da Terra. Beleza, galerinha? Então, lembre-se dessa informação, tá? Se for na Lua, a gente tem outro G. Se for em Júpiter, outro G. Em Saturno, outro G. Em Plutão, outro G. E por aí vai. E aí, o que acontece? Se eu simplesmente abandono, galerinha, uma bolinha e ela começa a cair, veja que no início a velocidade dela vale 0, né? No início a velocidade vale 0 porque ela foi abandonada. Aí essa velocidade aumenta. Vamos supor que passou 1 segundo. Aí a velocidade dela vai valer 10. Aí passou mais 1 segundo, professor, vai valer 20, né? Aí passou mais 1 segundo, professor, aí vai valer 30, né? Porque a aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado. 10 metros por segundo a cada segundo.
é o quanto a aceleração da gravidade aumenta. Então, de 1 em 1 segundo vai aumentando de 10 em 10 a velocidade. Isso porque está caindo. E a gente sabe que o movimento de queda é um movimento acelerado, é um movimento em que os corpos vão ganhar, né, velocidade. Lembra que eu falei do 9,8? Olha lá, tem gente que usa 9,8, mas eu vou considerar aproximadamente 10, tá? Porque na maioria das questões vai fazer o mesmo. Agora, e se você jogar para cima o objeto, galerinha? Se você arremessar, se você lançar o objeto, aí ele vai ter uma velocidade inicial? Sim, porque ele vai começar a subir e ela vai ser diferente de zero. Ele foi lançado, aqui ele foi abandonado. Então, quer colocar essa informação? Pode colocar. Abandonado. Por isso que partiu do zero, aqui ele foi lançado. Ele pode ser lançado para cima e pode ser lançado para baixo. O que importa é que no início, então, ele vai ter velocidade, se ele for lançado. E aí, vamos supor que ele foi lançado, olha, vou botar aqui de outra cor. Imagina que ele foi lançado a, deixa eu ver, 30 metros por segundo. Aliás, 20 metros por segundo. Imagina que ele foi lançado a 20 metros por segundo. Aí passou um segundo. Ficou quanto? Se passou um segundo era 20, passou um segundo virou 10. E se passar um segundo, vira 0, né? Considerei de 1 em 1 segundo. Por quê, professor? Porque agora é um movimento retardado. Todo corpo, enquanto sobe, vai tendo sua velocidade diminuída. Faz um teste aí que você vai ver. Tanto vai diminuir que vai chegar um momento que na altura máxima, a velocidade dele vai ser 0 na altura máxima, né? Então, na física, a gente vai perceber que sempre que estiver na altura máxima, a velocidade vai ser 0, porque vai zerar a velocidade, ela vai parar de apontar para cima e vai começar a cair. A velocidade vai aumentar quando começar a cair, só que vai aumentar no sentido para baixo. Veja que ela diminui para cima até zerar, vai diminuindo para cima até zerar. Então, né, diminui para cima até zerar e depois ele começa a cair. Só que ele cai aumentando, né? Então é como se ele estivesse diminuindo enquanto sobe e aumenta enquanto cai. Se aumenta enquanto cai é acelerado, se diminui enquanto sobe é retardado, não é isso? Então, vou colocar aqui essa informação, não é? Com marca-texto, galerinha, ó, aumenta. E aqui o que acontece? Reduz. E se aumenta e reduz, eu posso dizer o seguinte, meu querido. Posso dizer que... Não, deixa eu colocar de outra cor. Posso dizer que aqui e aqui nós temos movimentos diferentes. Como é que é esse movimento, professor? Espera aí, deixa eu ver se está de roxo. Pronto. Aqui é um movimento acelerado, porque está subindo, ou perdão, está caindo, e enquanto cai ganha velocidade. E aqui é um movimento retardado, porque enquanto sobe, perde velocidade, portanto, retardado, beleza? Repara que a velocidade tem o sentido oposto da aceleração da gravidade aqui, ó. A velocidade e a aceleração da gravidade. Eles têm sentidos opostos, e no movimento com sentidos opostos, de velocidade e aceleração, quer dizer retardado. E aqui eles têm o mesmo sentido, quer dizer que vai ser acelerado, né? Então essa seria a ideia, meu querido. Bom, seguindo. O movimento vertical, galera, eu quero que você faça essa observação aí. No movimento vertical, sempre que a bolinha que foi lançada, quando ela alcançar a mesma altura, ela vai ter a mesma velocidade. Então vamos supor que, ó, vamos supor que partiu dos 100 metros por segundo, foi lançada com 100 metros por segundo. Subiu, a velocidade foi diminuindo, porque enquanto sobe é retardado, 20 metros por segundo. Aí subiu, velocidade zerou, porque alcançou a altura máxima. Toda vez que alcançar a altura máxima, né, a velocidade ela vai valer 0. Quando alcança a altura máxima, a velocidade vai valer 0 na altura máxima. E aí a velocidade para de apontar para cima e começa a apontar para baixo, e ele começa a acelerar, começa, né, a ganhar velocidade. Sai do 0, vira 10, vira 20, alcançou a mesma altura, volta a ter a mesma velocidade que ele tinha naquele mesmo ponto. Se aqui fosse 30, então aqui ia ser 30.
Se aqui fosse 40, então aqui ia ser 40. Se aqui fosse 50, então aqui ia ser 50. Então, se está na mesma altura, se está na mesma posição, vai ter a mesma velocidade, beleza? E aí, quando chegar lá embaixo, como vai ter a mesma posição que tinha no início, então ele vai ter a mesma velocidade, ou seja, aqui ele também vai ter 100 metros por segundo. Então, o que eu quero que você perceba é que, para uma mesma posição, tem-se a mesma velocidade. Ah, professor, então, peraí. Então, se tivesse aqui, ó. Se tivesse aqui, você está dizendo que, vamos supor que aqui ele tenha 60 metros por segundo, professor. Então, aqui ele também ia ter 60 metros por segundo? Uhum, exato. Então, essa é a ideia, tá? Para uma mesma altura, para uma mesma posição, teremos a mesma velocidade. Olha que coisa legal, galerinha. Então, vou colocar aqui. Essa é uma observação interessante. Para uma mesma altura, e é lógico, né? Que estou falando do mesmo lançamento, né? Nesse mesmo movimento aqui. Então, para uma mesma altura, barra posição, tá? Quando eu falo altura, estou me referindo à posição que o corpo se encontra, a posição vertical. Temos uma mesma velocidade. Uma informação bem interessante, galerinha, porque te facilita, né? Você não precisava ficar calculando. Se você já sabia que antes era 60, agora você sabe que é 60. Se sabia que antes era 20, já sabe que é 20. Não precisa ficar calculando nesse caso, né? Então, uma informaçãozinha aí para ajudar vocês nas resoluções. Então, quando você estiver resolvendo aí, às vezes essa pode ser uma informação chave, né? Para acelerar o processo aí no momento da resolução. E aí nós temos, né, que lembrar o seguinte: esse movimento de queda, ele pode ser um movimento acelerado, não é isso? Esse movimento vertical, perdão, pode ser um movimento acelerado. Vou até colocar tudo de maiúsculo. Ou ele pode ser retardado. O movimento vertical pode ser acelerado ou ele pode ser retardado. Quando que o movimento vertical ele é acelerado? Professor, ele é acelerado quando cai. Então, quando estiver caindo, vai ser acelerado. E quando que vai ser retardado? Bom, vai ser retardado quando estiver subindo, né? Então, caindo é retardado, mas... caindo é acelerado, mas subindo é retardado. Beleza? E aí, quando estiver caindo, por simplicidade, a gente faz o seguinte. Por simplicidade, vamos atribuir um sinal positivo para a aceleração, tá? Por simplicidade, vamos utilizar um sinal positivo para o G. E por simplicidade, quando for retardado, vamos utilizar um sinal negativo para o G. Beleza? Isso vai facilitar nos nossos cálculos. Isso quer dizer que se você for aplicar as equações, né? Aí lá no momento de aplicar as equações e substituir, então você tem, por exemplo, essas três equações aqui, né? V é igual a V0 mais G vezes T. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2, aqui é G, né? Lembra? Onde é A é G agora. Você tem V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G delta S. Lembra que onde tem S, você pode usar H de altura, igual ele está usando aqui, ó. Só que isso aqui é o nosso delta S. Delta S, esse H aqui que ele colocou, na verdade, é o nosso delta S, porque é o quanto ele se deslocou, né? Do ponto A, por exemplo,
até o ponto B, é o quanto ele se deslocou. Mas você também poderia chamar de S, S0 e S, por exemplo, tá? Ou chamar de SA e SB, e aí aqui seria o deslocamento de A até B, poderia ser também, tá? Então, para ir de A até B, ele se desloca aquela quantidade ali, que é esse ΔS ali. Tem gente que chama isso aqui de H0, tem gente que chama isso aqui de H, tanto faz, é a mesma coisa, beleza? E daí, galera, o que acontece? Quando você for substituir, o que você vai fazer no lugar do G? O que você vai fazer no lugar do G? Você vai colocar o valor com o sinal certo. Se estiver caindo, você usa mais 10, né? 10 positivo. E se tiver subindo, você vai usar menos 10. Entendeu? Então, usa mais 10 para o movimento acelerado e usa menos 10 quando o movimento for retardado. E aí o negócio vai ficar mais fácil, beleza? Então, mais 10 metros por segundo. E aqui, por exemplo, menos 10 metros por segundo. Então, é isso que eu quero dizer com mais G e menos G, quando ele é acelerado ou quando ele é retardado, só para facilitar, beleza? Então, vamos aplicar esse conhecimento, galera? Vamos aplicar? Olha só. Um objeto é abandonado de um prédio. Deixa eu só colocar aqui uma outra coisa aqui. Peraí, volta. Lembra essa segunda equação aqui? Eu até escrevi ela de uma outra forma, tá? E às vezes ela é útil. Lembra que se eu pegar esse S0 e passar esse S0 subtraindo para o outro lado da equação, vai ficar S menos S0? S menos S0 a gente chama de ΔS, então ela poderia ser reescrita assim também, ó. Às vezes essa equação ajuda muito, tá, galera? Então vou deixar ela escrita assim. Tanto faz, é a mesma equação, mas coloquei ali porque facilita. É um objeto abandonado né? Imagine, perdão, um objeto que é abandonado do alto de um prédio e inicia uma queda livre. Sabendo que esse objeto leva 3 segundos para atingir o chão, calcule a altura desse prédio, considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Galerinha, 3 segundos, a aceleração 10 e ele foi abandonado. O que ele acabou de dizer? Que a velocidade vale 0 no início, que o instante que ele está analisando é 3, que a aceleração, né, é 10, a aceleração no caso é o nosso G, e ele quer saber a altura, né? A altura, concordem que a altura é o quanto ele vai cair? O quanto ele cair, se ele estava no alto do prédio, o quanto ele cair é a altura do prédio. Então, o deslocamento vai ser a própria altura nesse caso, concorda? Então, pronto. Calcula o deslocamento que você vai descobrir a altura. Beleza? Então, vamos lá. Me diz qual dessas equações que a gente escreveu tem ΔS e tem tempo? Porque só tem duas com ΔS. Essa aqui e essa aqui. Torricelli, só que Torricelli, a de baixo, ó, ela não tem tempo, então não vou usar. E a de cima, professor? A de cima tem tempo, então dá para usar a de cima. Então você vai usar aquela que você tem os dados. Ele quer descobrir o ΔS, ele falou que foi abandonado, então vale 0. Ele falou o G e falou o tempo. Então você sabe todo mundo, né? Todos os dados necessários para usar nessa equação. Vamos lá. Então, quer dizer que a equação que eu vou usar é aquela equação ΔS igual a V0t mais GT ao quadrado sobre 2. O G a gente vai usar positivo porque está caindo, né? O negócio vai estar em queda, tá? Então vai ficar assim, o V0 é 0 e 0 vezes t é 0, mais G vale 10 dividido por 2 e o tempo ao quadrado, 3 ao quadrado, tá? 10 dividido por 2 é 5, né? Se você já quiser
simplificar aí, ó. 10 com 2 fica 5. E 3 ao quadrado é 9. 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 9 é 45. E aí você conseguiu responder a questão, né? Não é uma questão difícil, uma questão que você consegue fazer bem rapidão se você tiver prontinho as equações do seu lado, né? Num post-it, num papelzinho aí para você colar rapidinho, né? Até você conseguir lembrá-las de cabeça. Um objeto cai a partir do repouso, ou seja, basicamente, galera, ele está dizendo que foi abandonado de cima de uma superfície, chegando ao solo em 4 segundos. A velocidade desse objeto imediatamente antes de tocar o solo. Então imagina, no momento antes de tocar o solo, qual era a velocidade que ele alcançou, que foi aquela velocidade máxima em km por hora, né? Então vamos calcular. O que ele falou? Velocidade inicial, 0. Ele falou que o negócio leva 4 segundos para cair, né? O professor ele não fala, meu Deus do céu, o professor não falou quanto que vale o G. Se ele não falar o G, você vai considerar que vale 10, porque eu já te disse, né? Ó, o G vale aproximadamente 10. É o G, a aceleração da gravidade. O professor não disse que está na Terra e nem na Lua. Bom, quando ele não diz nada, você vai colocar que o G vale 10, beleza? Então, se está caindo, G é 10. A não ser que ele diga o contrário. Então, com essas informações, qual equação dá? Que ele quer descobrir o quê? Ele quer descobrir a velocidade final, no instante antes dele tocar no solo. Galerinha, qual equação envolve o tempo e as duas velocidades? Vamos lá. Ó, professor, essa aqui tem as duas velocidades, mas não tem um tempo. Essa aqui tem as duas velocidades e tem um tempo. Ah, então só pode ser a primeira, né, professor? Tem todo mundo que eu preciso. Justamente, vamos usar a primeira equação, que é a função horária da velocidade. Então, vamos lá. Função horária da velocidade, V igual a V0 mais G vezes T. Você sabe que o V0 é 0, né? Porque ele falou que foi abandonado do repouso. O G vale 10, como está caindo é 10 positivo, né? O tempo é 4. Então, 10 vezes 4, 40 mais 0, 40. Então, 40 metros por segundo. Ah, professor, então essa é a velocidade, 40 metros por segundo. Essa é a velocidade, né, professor? Essa é a resposta. Não, não. Tem que dar em quilômetros por hora. E o que você faz para transformar para quilômetro por hora? Multiplica por 3,6. É, moleza desse jeito. Multiplicou por 3,6, você descobre. Galerinha, 20 vezes 3,6 dá 72. Então, 40 vezes 3,6 é o dobro, 144. Então, isso aqui é a mesma coisa que 144 quilômetros por hora. Letra E aí, beleza? Show de bola, moleza demais. Vamos para a última então. Para finalizar, um corpo em queda livre sujeita-se à aceleração gravitacional G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ele está em queda livre. Importante, não é isso? Não foi lançado. A aceleração, beleza, é 10. Nota aí. Ele passa por um ponto A. Qual é a velocidade? A velocidade é 10. E passa pelo ponto B. A velocidade é 50. Qual é a distância entre os pontos A e B? Então, que é a distância. Galerinha, veja. Ele falou a velocidade inicial? Falou, professor. 10. Falou o que mais? Falou a velocidade final, professor. Falou 50. Falou a aceleração, né? Tá caindo, então 10 positivo. E ele quer descobrir, professor, a distância, ele quer descobrir o deslocamento, quanto que ele vai se deslocar de A até B, não é isso? Ele quer descobrir o delta S de A até B. Qual é a equação? Aqui não envolve tempo, tá vendo que não tem tempo? Qual é a única equação que não tem tempo, galinha? É Torricelli, professor. Somente Torricelli não tem tempo. Ele deu a inicial e a final, ele deu a aceleração da gravidade, que é o ΔS. Então, você tem todo mundo, né, que é necessário para descobrir o ΔS. Então, vamos lá. Vamos usar Torricelli. Veja que eu usei as 3 equações, né? Usei uma, depois usei a outra. Então, nessas questões, você tem que ter cuidado, porque
Pode ser que você utilize a primeira, ou a segunda, ou a terceira, depende da questão. Galerinha, quanto é que vale a velocidade final? 50. Tá ao quadrado, não esquece. E a inicial? 10. 2 vezes a aceleração da gravidade, 10 positivo, e ΔS. 5 ao quadrado, 25. Coloco os dois zeros, porque a gente está falando de 50, então é 50 vezes 50. 10 ao quadrado é 100. 2 vezes 10 é 20. ΔS. Muito aluno erra aqui, ó. Eles somos 2. 100 mais 20 é 120 ΔS. Errou, meu querido. Então, 2.500. Você passa o 100 que está somando, passa subtraindo, que é igual a 20 ΔS. Não dá para mexer no 20 ΔS por enquanto. Então, 2.500 menos 100, 2.400, que é igual a 20 ΔS. Se você for um cara sujeito malandro mesmo, ó, você já vai cortar ali. E aí vai lá para cima, para dar continuidade. E ficou 240 igual a 2 ΔS. Você pode passar o 2 dividindo, né? O seu ΔS vai ser 240 que passou dividindo. ΔS vai ser 120. 120 metros. É a sua resposta, letra B. Beleza? Então veja que não é uma questão difícil. Basta anotar os dados, galerinha. Lembra, anota os dados e anota o que ele pediu. Se você fizer isso, fica fácil de encontrar qual seria a equação a ser utilizada. Tem que anotar os dados. Olha como facilita, meu querido. Ah, pessoal, quando eu vejo você resolver parece que é facinho, mas quando eu tento fica difícil. É prática, é prática. Quando você acostumar a usar essas 3 equações, você vai ver que é bem tranquilo mesmo. Então, beleza? Treine, treine, treine e treine. Essa é a minha dica. Um grande abraço para vocês, galerinha. E boa semana, bons estudos. Até mais.